Se eu tiver errado, é por um dia isso, tá? Que eu vou falar agora. Dia 2 de novembro de 2022, Antônio Moreno veio a óbito. Então, o Marineford chegou oficialmente para ser gravado um ano depois da morte dele. E aí, o cliente quer saber quem que vai fazer o Barba Branca. Tal. Falei, o Antônio Moreno. Não, mas como assim? Ele vai fazer. Não brinca, Glauco. Aí eu falei, vamos sentar para conversar. Aí foi quando eu falei pro Evandro essa parada aí. Eu falei, puta, eu queria que o velho gravasse, mano, mas eu não tenho material pro cara gravar, só tenho essa parada aqui pra fazer. Ele falou, puta, faz. Porque assim, eu não vou. O cara teve recaída por causa do câncer de novo, tal. Ele fica 2, 3 semanas bem pra trabalhar e depois vai internado de novo. O cara vai morrer. E era um Highlander, sabe? Se livrava de cada uma. Não faz, cara, tal. E aí eu tomei a decisão em 2021, lá para julho, agosto, já estava tendo algumas liberações assim, né? E assim, o Moreno sempre foi um cara muito correto. Eu estou encurtando bem a história. A história eu contei na íntegra no canal, em 50 minutos. Eu demorei 8 horas para conseguir aguentar o rec da câmera e seguir. Eu parava e chorava, abortava toda hora. E para não perder o fio aqui, aí o Moreno era um cara muito correto e eu não podia mentir para ele, né? Eu omiti um pouquinho. Eu falei, Moreno, a gente estava terminando a Alabasta nessa época. Falei, Moreno, minto. Exatamente. Aí já tinha chegado o material de Skypiea. Só que ali tem a primeira aparição dele, no 151 ou 152, mais ou menos. Falei, Moreno, tem um personagem que é a sua cara, e ele foi considerado na dublagem como o pai de todos, né? O Antônio Moreno. Eu não falei isso aí pra ele, mas eu acho que a tua cara eu queria muito que você fizesse. Mas assim, o cliente tá meio relutante e tal, se vai dar outra temporada ou não. Não tinha nem sabia se ia chegar até lá, né? Porque realmente estava numa situação, não sabemos ainda, vamos ver Sim. se a gente recebe para mandar. E aí eu queria te apresentar o personagem na tua voz, para ver se o cara... Pô, então vamos fazer mesmo. Não, nada. Aí eu pago do meu bolso para você. Eu pago, vai ter um técnico, um estúdio profissional e tal. Mas eu quero apresentar para você. Ele falou, garoto, eu acredito em você. Não precisa me dar grandes detalhes e eu preciso muito trabalhar. Um bem danado que você me faz se eu for trabalhar. Minha cabeça vai ficar boa, eu vou estar com você e eu acredito. Tá bom. E aí eu roteirizei tudo as falas dele. Só que aí entrou o processo MacGyver total, né? Porque eu não podia deixar escapar nada. Sim. Falei, porra, entrou no projeto. Eu vou gravar o cara. Eu não posso deixar escapar nada. E cerca tudo, não sei o quê, assim, e assistindo da plataforma e acompanhando com o que eu gravei, se faltava alguma coisa, se faltou, ia lá e gravava para o cara poder fazer por cima. Eu não posso usar nenhuma imagem, senão vai dar merda, o cara é muito correto. Aí a gente entrou para gravar. Eu não sei lá, é coisa do universo, cara. O cara tava num dos melhores dias, assim, 2 finais de semana, os melhores dias da vida que eu já vi esse cara gravar. Claro, tinha muita. Às vezes parava porque tinha crises de tosse, porque ele fumava muito. Mas eu vi esse homem realizado, assim, por estar trampando, sabe? E nisso começou nos intervalos, a gente ia almoçar junto, começou a contar outras histórias da dublagem. E só não falamos isso, mas ficou muito claro que era um nível de amizade ali já rolando, ele me contando várias coisas do particular dele e tal, coisa que ele nunca fez, assim, muito reservado, talvez com os relacionamentos que ele teve. E aí a gente chegou no fim. O cara fez, agradeceu, ficou super feliz. Isso em 2021, estamos falando de julho de 2021. Aí acabou, né? Criei vários tipos de sessão, 2 HDs externos e a nuvem. Joguei, guardei. 2023, final do ano de 2023, chega
Marineford. Se eu tiver errado é por um dia isso, tá? Que eu vou falar agora. Dia 2 de novembro de 2022, Antônio Moreno veio a óbito. Então, o Marineford chegou oficialmente para ser gravado um ano depois da morte dele. E aí, o cliente quer saber quem que vai fazer o Barba Branca e tal. Falei, o Antônio Moreno. Não, mas como assim? Ele vai fazer. Não brinca, Glauco. Aí eu falei, vamos sentar para conversar. Falei com a gerente de projetos da empresa. Vamos conversar, vamos almoçar. E aí expliquei para ela, ela falou, parece mentira. Eu não tô... Falei, então, o Wendel muito ocupado, assim, né? Eu não queria incomodar ele. Hoje tem uma proximidade muito forte, assim. Sempre me deu essa liberdade, mas eu não queria incomodar. Eu estava com um pouco de vergonha. Era meu emprego Sim. correndo risco. E eu preciso dele. Só que é uma loucura, se você for ver. Ninguém fez isso. Ninguém nunca fez isso. É uma coisa até difícil de explicar. Né, até porque o valor, cara, na boa, o valor que tinha que pagar pro cara não era pouca coisa. Eu gastei quase 10 pau para pagar ele a dublagem dele. Para uma incerteza. Uma temporada gigantesca pro cara fazer lá e eu paguei do meu bolso, paguei técnico, paguei aluguel de estúdio. O todo deu esse valor, entendeu? Pô, e claro que eu te falei, ninguém acredita em você. Eu tinha que dar satisfação para minha mulher. E, cara, ela é maravilhosa. Eu tô com esse louco aí mesmo, sabe? Sei lá. Beijo pra Michele. E aí eu falei, então tá bom, vou levar para ele. Mas e o lance do contrato? Falei, não, desculpa, eu já me antecipei, já falei com os familiares, eles vão receber os direitos conexos, ficaram emocionadíssimos, e é só passar para eles, porque eles já estão assinando contratos antigos que ficou pendente do pai, passa para eles que eles... O filho morando na Inglaterra, o outro filho, mandava mensagem, soluçando de chorar. Falava, não acredito que você fez isso. Nossa, memória do meu pai, não sei o quê. O Rodrigo Moreno. Falei, não, cara, não, fica você com o dinheiro, fica você com o dinheiro. Olha a coisa maravilhosa. Falei, não é meu. É de vocês, cara. Emprega para uma coisa que o seu pai ia gostar, ou se vocês quiserem usar, usa. É de vocês. E aí a gente começou a fazer as colagens da fala do Antônio Moreno. Aí veio uma parada muito histórica também. O cliente foi visitar o estúdio. Meu estúdio fica na parte de cima, tem que subir escadas e tudo mais. Era o estúdio 5. E a Unidub é legal porque ele tem um tratamento com a terceira idade para não ter que subir escadas. Então eu tinha que descer para gravar um dublador da terceira idade. Só que ele faltou, ele errou a marcação e tal. E eu falei para o técnico, falei, cara, vamos tentar editar essas falas, porque os caras estão lá para cima e a gente fica um pouco em paz e não tem questionamento. A empresa já sabe o que a gente está fazendo mesmo. Meu, onde é que os caras não estavam lá em cima? Onde é que eles entraram primeiro? No estúdio que eu estava. Né? O cliente entrou no estúdio que eu estava. E aí eu pensei, puta, cumprimentei tudo, falei, mantenha calma, segue trabalhando. Tava o Wendel junto assim. E aí o cliente viu eu fazendo as edições da fala do Barba Branca. E aí falou, nossa, que voz forte, hein? Muito boa pro personagem. Perfeito. Aí o Wendel falou, foi uma das vozes mais marcantes que nós tivemos na dublagem. Aí, como assim foi? Ele já veio a óbito já. Ué, mas vocês não estão gravando isso agora? O Glauco se antecipou muito antes e já gravou todas as falas do personagem com ele. Ficou 15 segundos de silêncio. Falei, fudeu. Já era. Até explicar de novo como... Aí uma das pessoas da equipe do cara soltou. Isso é fantástico. Aí a outra, maravilhoso. Aí o responsável, Mor. Realmente fantástico. Parabéns. E saiu. Que legal. E isso ficou guardado. Alguns colegas estavam... Porque era um personagem muito marcante. Por exemplo, o Silvio, que faz o Shanks, ele falou, cara, quem que é o Barba Branca? Porque eu tô vendo aqui a história, tudo. Falei, vem cá.
E o Silvio dirigiu mais de 20 anos no mesmo estúdio que o Antônio Moreno. A hora que eu soltei, ele falou, como? Aí ele falou, você usou IA? Eu falei, não, aconteceu isso, contei rápido. Mano, o cara chorava. Alguns colegas dubladores muito próximos também, eu falei. A Agatha, que dubla o Chopper, a Tati Kepler, a Carol. O Adrien, então, nem se fala, nos primeiros a saber, ele sabia dessa minha loucura. Cara, foi assim. E aí tivemos o Antônio Moreno no Barba Branca, estreando na TV praticamente 2 anos depois da morte dele. A gravação feita em tese da temporada, 1 ano depois da morte dele, eu tinha a voz dele gravada desde 2021. É a história mais fantástica da dublagem que eu já ouvi. Essa. Sensacional, cara. Tá lá no canal na íntegra. Assistam lá, porque realmente só de falar aqui me arrepio. É surreal, surreal. E eu tomei uma decisão, a não ser que uma força maior queira, das coisas novas que aparecerem do Barba Branca. Sempre que eu puder montar as falas dele, eu vou montar. Até agora não aconteceu de tipo... Eu já me virei com algumas coisas, mas eu sei que tem coisas que não dá para fazer isso. Mas quando tiver coisas inéditas, como não confronta e como eu consigo meio que imitar a inflexão dele, sou eu que vou fazer. Eu não vou deixar ninguém colocar a mão nisso. Sim. Continua a homenagem. Porque os flashbacks da pesado mesmo é ele mais jovem, né? Sim. Então não conflita com o Zoro nem nada. Não vou deixar ninguém pôr a mão nisso. Muito legal, cara. Eu falo com toda a convicção. Eu tenho ciúme disso. Se tiver no meu cuidado, eu vou sugerir isso. Cara, é uma história de amor, de